pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos dar continuidade à última parte do conteúdo de cinética química, que envolve ainda a lei cinética. Agora a gente vai falar das reações elementares e reações não elementares e aprender a escrever a lei cinética para elas. Reação elementar é aquela que ocorre apenas em uma única etapa, tá? Conforme eu coloquei aqui para vocês, íons H+, reagindo com íons OH-, formando a água, tá? Lembrando que sempre no enunciado dos exercícios, vocês terão escrito, esta reação é elementar, esta reação não é elementar, tá? E quando for a tabela para escrever a lei cinética, vocês terão, então, os dados de uma tabela, tá? Só para deixar claro o tipo de exercício. Então, tá, se eu quero escrever a lei cinética para essa reação, toda vez que a gente vai escrever a lei cinética de uma reação, que ela está falando que é uma reação elementar, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o V igual a K, que multiplica a concentração dos reagentes. Só que agora a gente não tem uma tabela para olhar. Então, qual é o macete? É olhar no coeficiente estequiométrico. Como aqui é 1 e aqui é 1, os expoentes que vão acompanhar os íons H+, e OH- vai ser 1. Então, como que vai ficar isso? V igual a K, que multiplica a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Esses são os reagentes. Elevado a quais números? Como aqui o coeficiente estequiométrico é 1, aqui o coeficiente estequiométrico é 1, elevado à primeira, elevado à primeira. Como é 1, a gente não precisa colocar, tá? Mas eu estou colocando para vocês lembrarem que sempre vai ser o coeficiente estequiométrico, o expoente sempre vai ser igual ao coeficiente estequiométrico. Se eu pergunto para vocês, em relação aos íons H+, essa reação é do quê? De primeira ordem. Em relação aos íons OH-, de primeira ordem. E a ordem global da reação? Ordem global, soma-se os expoentes. Então, a ordem global vai ser segunda ordem, tá? Vamos agora ver quando a gente vê o enunciado e tá lá. Para a reação não elementar, escreva a lei cinética. O que é uma reação não elementar? É uma reação que ocorre em mais de uma etapa, ou seja, várias etapas vão ocorrer essa reação. Então, aqui eu trouxe o exemplo da formação do gás nitrogênio e água. Ela ocorre em duas etapas. Eu coloquei etapa 1 e etapa 2. Essa etapa 1 aqui é a etapa lenta, tá? E vocês têm que ter escrito isso. E essa daqui é a rápida. Por que tem que ter escrito isso? Porque, na verdade, agora a etapa determinante sempre será a etapa lenta. Ou seja, eu vou pegar a etapa lenta para escrever a lei cinética. Aqui, ó, eu só coloquei para vocês, lembra igual a gente fazia na lei de Hess? Eu só cancelei as substâncias que estão de lados opostos e somei o restante para dar global, tá? Mas quem vai determinar a lei cinética, a lei da velocidade, vai ser a etapa lenta. Então, como que eu escrevo a lei cinética aqui? Quem são os reagentes? H2 e NO. Então, vou colocar aqui V igual a K, que multiplica a concentração do H2 e a concentração do NO. O que eu falei para vocês? Que quando a gente não tem a tabela para a gente olhar, a gente tem que olhar onde? Nos coeficientes estequiométricos. Qual é o coeficiente estequiométrico do H2? É 1. Então, aqui elevado à primeira. Qual é o coeficiente estequiométrico do NO? É 2. Então, aqui elevado à segunda. Escrevi a lei cinética. Então, V igual a K, que multiplica a concentração de H2 vezes concentração de NO. Pego da etapa lenta, porque é a etapa lenta que vai ser a determinante da reação. Por quê? Porque a etapa rápida, a reação vai ocorrer muito rapidamente. Então, não dá para medir a velocidade quando é a etapa rápida. Onde consegue ser medido, né? Na etapa lenta. Por isso que ela é a determinante da reação, tá? E aqui, se a gente for olhar e eu perguntasse para vocês, em relação à ordem da reação, em relação ao H2, primeira ordem. Em relação ao NO, segunda ordem.
em relação à global, a ordem da reação global. 1 mais 2, terceira ordem, tá? Então é isso que vocês têm que saber. Então, 3 maneiras de fazer lei cinética. Uma, quando tem os dados da tabela, que tem que olhar lá o que ocorreu com a concentração dos reagentes envolvidos e a velocidade. Monta a lei cinética. Segunda maneira, se a reação está escrito elementar. Elementar uma única etapa, vou olhar na reação, vou colocar os reagentes e elevar os expoentes conforme os coeficientes estequiométricos correspondentes. E a terceira maneira, quando a reação é não elementar. Eu escrevo também, levando em consideração os coeficientes estequiométricos, porém, eu tenho que escrever da etapa lenta. Se eu pegar da rápida ou da global, fica errada. Sempre vai ser da etapa lenta, tá? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais. Tchau, tchau.